Salve Maria Santíssima. Os santos nos ensinam a como vivenciar bem a nossa relação com aquilo que é próprio nosso, né? Os nossos sentidos externos e os sentidos internos. Os 5 sentidos, como nós já conhecemos, né? E, em especial, hoje quero falar sobre a questão da língua. A língua que é uma parte pequena do corpo, muito pequena, que pode trazer um grande bem para as pessoas, que pode ser um instrumento de santificação, ou pode ser também um instrumento de perdição para nós, e nós podemos ser instrumentos de perdição para os outros. Infelizmente, nós achamos que podemos falar qualquer coisa. O apóstolo São Paulo nos fala que nós vamos prestar conta de toda palavra frívola. Nós sabemos que um dos pecados contra a castidade, ele também decorre em relação à língua. Quando eu falo coisas pornográficas, da minha língua pode vir blasfêmias contra Deus, falsos contra o irmão, injúrias, palavras que vão machucar o irmão. Mas também vem outras coisas chamadas fofoca, chamado fuxico, chamado coisas desse tipo, que pode prejudicar a nossa vida espiritual imensamente. Então é preciso ter muita atenção com isso, porque nós podemos perder o estado de graça, a amizade com Deus, por conta da língua. O vício de falar mal dos outros, o vício de se vangloriar, de se envaidecer com a própria língua, falar muito bem de si e falar muito mal dos outros, e às vezes com muita malícia para denegrir a imagem da pessoa, para nós nos enaltecermos falando mal do outro. Então nós precisamos ouvir o conselho dos santos. São Tiago, por exemplo, ele vai nos advertir do perigo, né, de usar a língua de forma desembestada, como um cavalo sem freio, como um navio que não tem rumo, que não tem direção certa. E ele vai se perder em alto mar, vai afundar, né, vai se autodestruir. E assim também são as nossas palavras. São Francisco de Sales, ele vai falar que quem fala mal do outro é como se tivesse uma língua venenosa, né? Como de uma cobra, como de uma víbora. Comete um tríplice homicídio. Mata-se a si mesmo, seria um suicídio espiritual. Mata o outro da qual eu estou falando e mata aquele com quem eu estou falando mal da outra pessoa. Ou seja, 3 pessoas morrem nessa situação, ou até mais. Vai falar São Francisco de Sales que isso é um tríplice homicídio. E ele manda ter atenção com isso, né? São Bernardo de Claraval, também doutor da igreja. São Francisco de Sales é doutor da igreja também. Ambos. São Bernardo de Claraval vai falar o seguinte, que é um pecado ainda mais grave falar mal do próximo, que ainda é mais triste falar mal do próximo, denegrir a imagem dele, levantar falsos, pecados, né, contra o irmão nesse sentido. É muito mais grave isso do que o que redondei aqui, na gaguejei. Do que aquele soldado fez com Jesus quando ele estava morto. Aquele soldado, ele colocou a lança, né, no lado de Cristo e perfurou, né? E São João de Ávila, aliás, São Bernardo de Claraval, ele vai nos ensinar que isso é pior, porque naquela hora Jesus Cristo tinha acabado de morrer. E nós colocamos a lança contra o peito do irmão, mesmo eles ainda estando vivos. Nós fazemos isso contra o corpo de Cristo. São Bernardo de Claraval continua dizendo que é um pecado ainda mais grave falar mal do próximo,
do que foi o pecado daqueles que colocaram a coroa de espinhos, do que aqueles que açoitaram Jesus, que perfuraram as mãos e os pés dele com os pregos, porque São Bernardo deixa bem claro. Jesus, ele deixou o seu corpo ser dilacerado, machucado, açoitado, humilhado, em vista do corpo místico que é a igreja, em vista desse corpo que são os seus irmãos amados, filhos amados, né? Foi por isso que o Senhor deu a vida. Aqui eu não estou confundindo, né? Deus Pai, Deus Filho, não é nessa dimensão, né? Em certos aspectos nós podemos dizer, chamar Jesus de Pai, em certo aspecto, eu não estou falando aqui um curso sobre Trindade, certo? Para quem está ouvindo depois, não, ele está divulgando heresia. Não estou falando nesse aspecto, certo? Se a gente chama, se até entre nós nos chamamos Pai espiritual, né? Imagine, certo? Não vou entrar nessa dimensão aqui. Acho que vocês me entenderam. Então vamos lá. Então Jesus Cristo, ele dá o seu corpo. É atento que o livro de Hebreus fala, né, referindo-se a Cristo, me destes um corpo, né, e com prazer eu venho cumprir a vossa vontade, Senhor. São João de Ávila, agora São João de Ávila, porque antes eu tinha errado, né, vai falar que o coração de Cristo ardia de desejo, né, havia um fogo de amor por nós. Assim como o cordeiro pascal desejava, aliás, assim como o cordeiro pascal era imolado, depois assado, né, no fogo ali, Jesus também é esse cordeiro imolado que é assado pelo fogo do amor que ele tem por nós. E este fogo, que é o próprio Espírito Santo, ali na cruz nós vemos o mistério da Santíssima Trindade, né? O Pai que dá o Filho que se oferece ao Pai, o Espírito Santo que está ali, que é esse fogo do amor, que é uma pessoa da Santíssima Trindade. Ali está o grande mistério do amor de Deus. O grande mistério. Deus se dá a nós. Inteiramente Deus se dá a nós. Então, quando nos faltar forças, vai falar São João de Ávila o seguinte: quando nós olhamos para a cruz de Cristo, ele lá dilacerado, ensanguentado, né? O que a gente vê nos filmes e nas imagens é muito pouco. São João de Ávila vai falar o seguinte: nós meditamos nas dores externas de Cristo, nas chicotadas, nos pregos, na coroa de espinhos, nas cusparadas, né? Mas interiormente, o que o Senhor vivenciava era muito mais doloroso do que aquilo que estava fora. Muito mais doloroso. E o que estava dentro, né, ainda mostrava de forma muito mais profunda esse amor de Deus. Por isso que eu peço hoje que o Senhor te dê forças, te dê a capacidade de levantar, de ficar de pé. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ficar de pé. Eu não quero falar mal do meu próximo, eu quero ficar de pé porque, de fato, eu te amo e quero vivenciar tudo isso.